Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador, desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros, porque os homens assim os fizeram, outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu, o Senhor primeiro deixou a Judéia, por causa da inveja dos judeus, e agora permanece lá, porque sua paixão aconteceria dentro de pouco tempo. Entretanto, não chega à própria Judéia, mas aos seus confins. É por isso que se diz, e aconteceu que, quando Jesus terminou de dizer estas palavras, devemos também considerar que o Senhor não insiste continuamente nem na pregação oral nem na operação de milagres, mas antes pratica um ou outro, a fim de tornar credível o que diz através de milagres e manifestar através dos seus discursos a utilidade dos seus milagres. O Senhor curou os homens e fez o bem a eles e através deles a muitos outros. Porque a cura de alguns serviu de motivo para que ele derramasse a luz divina sobre outros, exceto sobre os fariseus, a quem os milagres endureceram mais. Portanto continua, e aproximaram-se dele os fariseus, provando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher. Veja como a maldade dos fariseus aparece até na maneira como perguntam. O Senhor já lhes havia falado sobre esta lei, mas eles, como se nada lhes tivesse dito, perguntaram-lhe novamente, acreditando, sem dúvida, que ele não se lembraria do que lhes havia dito. Não só pela forma como Deus criou o homem, mas também pela lei, o Senhor manifestou que o homem e a mulher deveriam estar unidos e que nunca deveriam ser separados. Assim continua, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Veja a sabedoria do Mestre. Quando lhe perguntaram se era lícito, ele não respondeu imediatamente não é lícito, para que não se assustassem, mas ele estabeleceu exatamente isso provando Deus, no princípio, fez o homem e a mulher e não simplesmente os uniu, mas ordenou-lhes que deixassem pai e mãe e não disse simplesmente que o homem deveria ir com sua esposa, mas que deveria se juntar a ela, manifestando nesta forma de falar a indivisibilidade e acrescentou que se trata de uma união mais estreita, dizendo, e serão dois numa só carne. Depois que o Senhor citou as palavras e ações da antiga lei, ele mesmo dá a interpretação dessas palavras e ações e afirma sua lei dizendo, portanto, já não são mais dois, mas uma só carne. Da mesma forma, disse que aqueles que se amam espiritualmente têm uma só alma, de acordo com aquela passagem das Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, todos os crentes eram um só coração e uma só alma. Da mesma forma que se diz do marido e mulher, que se amam carnalmente, que são uma só carne e assim como é impuro cortar a carne, também é iniquidade dividir a mulher. Em última análise, Deus também ordenou esta união dizendo, portanto, o que Deus une, ninguém separe. Fica muito claro nestas palavras que repudiar uma mulher é um ato contrário à natureza e à lei. Contra a natureza,
Porque é claro que uma só carne está dividida e contra a lei, porque a mulher é repudiada apesar da união feita por Deus e apesar da sua ordem de que ela não seja dividida. Se o Senhor fosse contrário ao Antigo Testamento, não teria lutado a favor de Moisés nem teria demonstrado a concordância do Antigo Testamento com o que ele diz. Mas a sabedoria inefável de Cristo os desculpa em sua resposta e diz: porque Moisés, por causa da dureza de seus corações, permitiu. Dessa forma, ele salva Moisés de todo tipo de acusação e faz com que tudo recaia sobre eles. Finalmente, como era importante o que o Senhor acabará de dizer, ele imediatamente voltou seu discurso à lei, dizendo: mas no princípio não era assim. Depois que o Senhor silenciou os judeus, ele expôs sua lei com autoridade, dizendo: e eu vos digo, quem se divorciar de sua esposa, por que oferece menos dificuldades lutar contra a concupiscência e contra si mesmo do que lutar contra uma mulher má? Então o Senhor, para manifestar a possibilidade neste assunto, diz: pois há homens castrados, etc. O que é como se dissesse: pense no que você deveria fazer se tivesse sido amputado por mãos estranhas. Por que você não teria prazeres, nem recompensas? Já São Jerônimo escreveu assim, como se lhe apresenta-se um argumento para fazê-lo cair, seja qual for o extremo que ele escolher. Porque se ele dissesse que era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo e tomar outra, ele apareceria, segundo eles, como pregador da pureza dizendo coisas contrárias à pureza, e se ele respondesse que não era lícito, por qualquer motivo, repudiar a mulher, eles o considerariam culpado desse sacrilégio e ele seria considerado um inimigo da doutrina de Moisés e de Deus. O Senhor continua a resposta de tal maneira que, ignorando a armadilha que lhe foi armada, nada mais faz do que acrescentar-lhes o testemunho das Escrituras e opor-lhes a lei natural e a primeira sentença de Deus, juntamente com o segundo. Por isso continua, ele respondeu e disse-lhes: não lestes que aquele que fez o homem e a mulher os fez homem e mulher desde o princípio? Isto está escrito no início de Gênesis. E dizendo homem e mulher, ele afirma que segundo os laços devem ser evitados. Por que não disse homem e mulher, que era o que procuravam aqueles que aceitaram o repúdio da primeira união, mas sim homem e mulher, para que só se unissem num único casamento? Ele disse a mesma coisa, a esposa e não, as esposas e depois acrescenta muito claramente, e serão dois numa só carne, essa é a recompensa dos casamentos, tornando dois numa só carne. Deus os uniu fazendo do homem e da mulher uma só carne, portanto o homem não pode separá-los, mas somente Deus. Mas o homem faz a separação quando, por desejo de outra mulher, repudia a primeira, e Deus faz a separação da união que ele havia feito quando, por nosso consentimento e com o propósito de servir a Deus, temos nossa esposa como se não a tivéssemos. Como na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Eles evidenciam a calúnia que haviam preparado, embora o Senhor não lhes expressasse a sua opinião, mas antes os lembrasse da história antiga e dos mandamentos de Deus. Será que as palavras "não foi assim" indicam, talvez, que Deus pode contradizer-se, ordenando uma coisa antes, e depois violando essa ordem com uma nova? Não deveríamos pensar assim, mas Moisés, vendo que as primeiras esposas foram assassinadas por quererem ter outras, ou mais ricas, ou mais jovens, ou mais bonitas, ou que se entregaram a uma vida má, preferiu ser indulgente com o divórcio, para continuar o ódio e os homicídios. Considerai ao mesmo tempo que o Senhor não disse: por causa da dureza dos vossos corações, Deus vos permitiu, mas Moisés vos permitiu, porque este, segundo o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, foi o conselho de um homem, mas não o mandamento de Deus. Somente a fornicação derrota o afeto pela esposa. Quando ela divide a unidade conjugal entregando-se a outro e é separada de seu marido pela fornicação, ele deve deixá-la, se não quiser que caia sobre ele aquela maldição da Escritura, em Provérbios capítulo 18, versículo 22.
Aquele que possui uma mulher adúltera é tola e ímpia. Poderia acontecer que alguém caluniasse sua esposa inocente e, por causa de um segundo casamento, imaginasse um crime no primeiro. Por esta razão o Senhor ordena que o homem se divorcie da sua esposa, mas impossibilitando-a de ter outro marido enquanto viver, e como isso acontece com a mulher, também a impossibilita de ter outro marido enquanto o primeiro viver. E como uma mulher prostituída que cometeu adultério não teme a desgraça, portanto o segundo marido que toma essa mulher comete o crime de adultério, conforme as palavras do Senhor, e quem se casa com aquela de quem outro se divorciou, comete adultério. Se uma mulher não pode ser repudiada, exceto por fornicação, é certamente um fardo pesado. Como viver como esposa que é dada ao vinho, que está irritada ou que tem maus hábitos? É por isso que os apóstolos, vendo o pesado jugo das esposas, comovem-se interiormente e exclamam: os seus discípulos disseram-lhe, se esta é a condição do homem com a sua mulher, não é aconselhável casar. E ninguém acredita que nas palavras, mas aqueles a quem é dado, o Senhor pretendeu falar de sorte ou destino, para que aqueles que foram levados para isso sejam virgens. Pelo contrário, este dom foi dado por Deus a quem o pediu, a quem o quis e a quem trabalhou para obter. O Senhor apontou 3 tipos de eunucos, 2 deles carnais e o terceiro espiritual. Os primeiros são aqueles que nasceram assim do ventre da mãe, os segundos são os que foram mutilados pelo cativeiro ou pelos prazeres das grandes damas, e o terceiro aqueles que se castraram para o reino dos céus ou aqueles que se tornam eunucos por amor de Cristo. A estes é prometida uma recompensa, mas aos outros que a necessidade, e não a vontade, tornou castos, nada é devido. Também podemos explicar tudo isto de outra forma. Aqueles que são de natureza fria e sem apetite de prazer são eunucos desde o ventre da mãe, e aqueles que são eunucos porque os homens os fizeram, são aqueles que os médicos reduziram a esse estado ou aqueles que se tornam afeminados pela adoração de ídolos, ou também aqueles que simulam a castidade, vivendo em desejos e aparecendo externamente com os hábitos da religião, mas nenhum destes, exceto aqueles que se castram por Cristo, obtém o reino dos céus. Por isso continua, quem é capaz, que assim seja, cada um consulta as suas forças para ver se consegue cumprir os deveres da virgindade e da pureza. A castidade por si só é suave e atraente, mas as forças devem ser consultadas para que, quem puder, que saiba. Esta é a palavra do Senhor aos seus soldados, encorajando-os a usar a coroa da pureza, palavras que valem tanto quanto estas: quem pode lutar, lute, conquiste e triunfe. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!